Olá, pessoal! Aula número 2 de Direito Constitucional. A gente está falando sobre essa matéria que é cobrada em todas as provas de concurso. Direito Constitucional sempre aparece, sempre vai aparecer nas provas de concurso, porque eu estou falando da Constituição, da nossa lei máxima que vai organizar a nossa sociedade. E hoje eu quero falar com vocês sobre poder constituinte. Esse poder constituinte que é o poder de criar uma Constituição. Bom, na aula passada eu falei com vocês que a Constituição é o documento que constitui o Estado. A Constituição é a lei máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado, porque é ela que estabelece os poderes que o Estado tem, os limites do poder do Estado, os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. E quando eu falo de poder constituinte, eu estou falando do poder de criar ou modificar uma Constituição. Olha só, poder constituinte, poder de criar ou modificar uma Constituição. E a gente tem que saber algumas espécies de poder constituinte que podem aparecer na sua prova. Primeira espécie, poder constituinte originário. Gente, o poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição, de criar uma nova lei máxima que vai regular uma dada sociedade. Como esse poder é para criar uma nova ordem social, ele é um poder ilimitado. Vamos dizer que vai ser instaurada aí no mês que vem uma Assembleia Nacional Constituinte, onde será elaborada uma nova Constituição Federal Brasileira. E aí, essa nova Constituição Federal Brasileira tem que respeitar as leis que já existem hoje? Tem que respeitar, tem que atender essas leis? Não. Uma nova Constituição Federal Brasileira não deve respeito a nada. Como eu estou estabelecendo uma nova ordem, um novo Estado, essa nova Constituição, ela não deve observância a nenhuma lei que já existe. Ela pode criar tudo novo. Então, o primeiro ponto que pode aparecer na sua prova: poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição, de criar e estabelecer uma nova ordem. Esse poder é ilimitado. Por quê? Porque ele não tem que obedecer nenhuma lei que já existe. Uma nova Constituição não tem que obedecer nenhuma regra que já foi posta. Não, porque uma nova Constituição está constituindo um novo Estado. Então, esse poder de criar uma nova Constituição é um poder ilimitado, incondicionado. Não está condicionado a nenhum limite, não está condicionado a nada. Dá uma olhadinha, gente, no que é mais importante, o que é mais cobrado, antes de iniciar a matéria, para a gente entender essa concepção. Quando eu falo de Constituição, eu falo daquele documento, a ordem máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado. Prof, o que o Estado faz? O Estado governa o povo que tem um determinado território. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa o povo em um determinado território. Prof, por que o Estado tem tanto poder? Porque nós, o povo dá o poder para o Estado. Todo poder vem do povo, mas ele exerce esse poder tanto diretamente quanto indiretamente através dos seus representantes eleitos. Todo poder vem do povo, mas como a gente não pode ficar lá trabalhando na máquina pública, nós o que? Escolhemos, nós elegemos os nossos representantes. Então o povo exerce o poder do Estado de forma direta quando participa do plebiscito, do referendo, quando ele vai o que? Iniciar um projeto de lei, e de forma indireta quando a gente participa das eleições e elege os nossos representantes. Então, primeira noção: todo poder vem do povo. O povo vai exercer esse poder de forma direta e de forma indireta. Indiretamente, nós estamos lá exercendo o poder do Estado quando a gente elege os nossos representantes legais. Diretamente, a gente participa do Estado quando a gente participa de um plebiscito, referendo ou quando a gente inicia um projeto de lei. Beleza. Quando a gente fala de Estado, a gente lembra da Constituição. Constituição constitui o Estado. E quando a gente fala de Constituição, eu tenho que lembrar de poder constituinte. Poder constituinte é o poder de
criar uma nova Constituição ou de modificar a Constituição que já existe. Nesse poder constituinte, a gente tem que estudar algumas classificações. Primeira, poder constituinte originário. Dá uma olhadinha, gente, nessa página. Ela tá toda em vermelhinho, porque ela responde a mais de 300 questões. Esse trecho destacado em vermelho responde a mais de 300 questões. Dê uma lida nessa página, aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Tá com dúvida no conteúdo dessa página? Escuta a explicação em áudio de cada página. E é assim que você vai avançar na matéria muito mais rápido. Olha como é que o material é fininho, feito para você esgotar a matéria em 7 dias. Poder constituinte originário, então, é o poder de criar uma nova Constituição. Se for estabelecida uma nova Constituição hoje no Brasil, essa nova Constituição não tem que obedecer nenhuma lei. Nenhuma lei que já foi posta. Nada. Essa nova Constituição, vai criar um novo Estado. Então, ela está ilimitada, incondicionada, beleza? Isso para a doutrina majoritária. Agora, a doutrina minoritária, ela fala o seguinte: uma nova Constituição, ela não está tão ilimitada assim. Segundo a doutrina minoritária, acima da Constituição existiriam valores essenciais da vida humana, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, uma nova Constituição não poderia ferir a dignidade da pessoa humana. Uma nova Constituição não poderia retroceder nos direitos sociais que foram assegurados aos cidadãos. Isso para uma doutrina minoritária. Para fins de prova fechada, você vai responder: poder constituinte originário é ilimitado, incondicionado, poder de criar uma nova Constituição. Além disso, poder constituinte derivado. Quando eu falo de poder constituinte derivado, a gente vai falar de algumas espécies dentro desse conceito. O poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado revisor e o poder constituinte derivado decorrente. Vamos aprender. Poder constituinte derivado reformador é o mais cobrado, porque está falando da reforma do texto constitucional. Dá uma olhadinha aqui nesse trecho que está em amarelinho. Ele responde a 200 questões de prova. Estou falando de emenda constitucional. Terminou de ler a página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Vamos lá. Quando eu falo de poder constituinte derivado reformador, eu estou falando da reforma do texto constitucional. Como é que a gente vai reformar um texto constitucional, professora? Mediante a edição de uma emenda constitucional. Prof, o povo pode apresentar uma proposta de emenda, uma PEC, proposta de emenda constitucional? Não pode. Quais são os legitimados para apresentar uma proposta de emenda? Quem é que pode apresentar uma proposta de emenda, prof? 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas de cada estado, sendo que em cada estado essas assembleias têm que ter o quê? Se manifestado pela maioria simples, 50% mais um, ou seja, a Assembleia de São Paulo, a Assembleia do Rio, a Assembleia de Minas Gerais, a Assembleia de vários estados, mais da metade dos estados, tem que ter concordado, com aquela proposta de emenda parlamentar, de emenda constitucional, mediante a aprovação de 50% dos membros mais um, maioria simples. Esses são os legitimados. Quem tem legitimidade para apresentar uma proposta de emenda? Dá uma olhadinha nesse esquema. Legitimidade para apresentar uma proposta de emenda constitucional. Tá bom, prof. A proposta foi encaminhada, digamos, pelo presidente. E aí? E aí que a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania vai fazer um juízo de admissibilidade. Como assim? Essa proposta de alteração da emenda, ela é admissível? Quando a gente faz juízo de admissibilidade, gente, são analisados os requisitos formais e requisitos materiais. Guarda isso na sua cabeça. Requisito formal, a palavra formal vem de formalidade da lei. Essa proposta de emenda constitucional, ela seguiu as formalidades da lei? Ela foi proposta por quem tem legitimidade, quem tem poder para apresentar? Correto? Vão ser analisados os requisitos formais. As formalidades da lei foram seguidas e requisitos materiais. A matéria dessa proposta de emenda está ferindo alguma cláusula pétrea? Cláusula pétrea que não pode ser alterada por emenda? Então, vai ser analisado também a matéria, o conteúdo dessa proposta. Feito esse juízo de admissibilidade, gente,
Caso aprovada, aquela PEC vai ser analisada por uma outra comissão que vai fazer uma análise do conteúdo. Quais são os impactos que essa proposta de emenda constitucional pode gerar? Quais são as mudanças que ela vai gerar? Feito esse novo juízo de análise, no sentido material de analisar a matéria daquela proposta, aquela proposta vai ser encaminhada para votação. A votação da emenda, ela segue um quórum qualificado, um procedimento mais dificultoso. Para alterar a Constituição não é fácil assim não. Tem que ter aprovação de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Ou seja, 3/5 do Senado, 3/5 da Câmara, em 2 turnos tem que aprovar aquele conteúdo daquela emenda, daquela proposta de emenda. Prof, uma vez aprovado, uma vez que houve aprovação com esse quórum. E aí? E aí, gente, que a PEC vai seguir para promulgação. Não existe sanção ou veto do presidente quando a gente fala de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, de uma proposta de alteração da Constituição. E então, aquela proposta é promulgada e passa a compor o texto da Constituição. Tivemos, então, uma modificação do texto constitucional. Poder constituinte derivado reformador. A Constituição foi reformada, ela foi modificada por esse processo. E temos também o poder constituinte derivado revisor. Prof, como é que funciona essa revisão do texto constitucional? Gente, no ato das disposições transitórias, né, lá no final, no ADCT, no finalzinho da Constituição, existe um artigo, o artigo 3º. Esse artigo fazia a seguinte previsão: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Isso aí está falando da revisão do texto constitucional. 5 dias após a promulgação, a Constituição foi promulgada em 88, essa revisão aconteceu em 94. Foi uma única revisão porque só fazia a previsão de uma única revisão. Então a eficácia desse artigo, ela foi exaurida. A revisão já aconteceu, não vai acontecer de novo. O texto da Constituição já foi revisado. Por fim, poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado, deriva da Constituição. Decorrente da Constituição. Qual que é esse poder? É o poder que os estados possuem, cada estado possui, de elaborar sua Constituição estadual. Por que ele é derivado decorrente? Por que ele decorre da Constituição? Porque a própria Constituição fala dessa prerrogativa que os estados possuem de elaborar suas Constituições estaduais, tá bom? Poder constituinte derivado decorrente, dá uma olhadinha no artigo 34 e artigo 25 da Constituição Federal. E por fim, gente, poder constituinte difuso. É o poder o quê? De modificar, nesse caso, a interpretação constitucional. Eu não estou falando de mudança do texto da Constituição. Estou falando de mudar a interpretação. O texto permanece o mesmo, mas em razão da evolução da sociedade, a interpretação mudou. Por isso que a gente fala que ele é um poder constituinte difuso. É um poder difuso porque está sujeito a interpretações em conformidade com a evolução da sociedade. Então, quando a gente estuda poder constituinte, o que a gente tem que saber, prof? Gente, poder constituinte é o poder de criar ou modificar uma Constituição. Dá uma olhadinha nessa página. O que é mais importante? A titularidade e o exercício do poder do Estado. Quem que é o titular do poder do Estado? O povo. O povo é o titular de todo o poder que o Estado tem. Só que o povo vai exercer esse poder de forma direta quando a gente tiver um plebiscito, um referendo, uma iniciativa popular de lei, uma lei de iniciativa popular, e de forma indireta quando a gente participa das eleições e a gente escolhe os nossos representantes, né? Quem vai estar lá governando em nosso nome. Então, indiretamente, nós estamos lá. Segunda página. Classificação do poder constituinte. Poder constituinte é o poder de criar ou modificar uma Constituição. Poder constituinte originário está em vermelhinho, porque responde a mais de 300 questões. Poder constituinte originário, gente, é o poder de criar uma nova Constituição. Ele permanece em estado de latência, ele é um poder permanente. Por quê? Hoje no Brasil pode ser instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte e pode ser criada uma nova Constituição? Claro que pode. Claro que pode. Então, o poder constituinte originário, ele está em estado de latência, como se ele estivesse dormindo e pode se manifestar a qualquer momento. O poder de criar uma nova Constituição é um poder ilimitado, incondicionado. Uma nova Constituição, ela não tem que respeitar uma lei que já foi posta.
ela não tem que respeitar, ela não está limitada por uma outra regra. Não está, porque uma nova Constituição cria um novo Estado. Beleza. Poder constituinte derivado. Gente, poder constituinte derivado é aquele que deriva da Constituição. Tá em vermelhinho esse texto, gente, porque ele responde a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler uma página, já responde as questões. O poder constituinte derivado, ele pode ser poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado revisor e poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado reformador é o poder de edição de uma emenda constitucional. Esse trecho aqui tem vermelho, tem amarelinho, porque responde a mais de 300 questões, galera, 200 questões. Quando a gente fala de emenda, o que você tem que decorar? Não é todo mundo que pode apresentar um processo de emenda constitucional, né? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Quem tem legitimidade para apresentar uma proposta de emenda, prof? 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado, Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas, pela manifestação da maioria simples em cada uma delas, 50% mais 1. Beleza, prof, feita a proposta de emenda constitucional, como é que funciona a votação dela, como é que funciona essa tramitação no Congresso? Primeiro é analisado, gente, é feito um juízo de admissibilidade pela Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, que vai analisar os critérios formais e critérios materiais. A formalidade da lei foi seguida naquela proposta de emenda constitucional? A matéria está ferindo alguma cláusula pétrea? Qual que é a matéria que está sendo tratada? Feito esse juízo de admissibilidade, aquela proposta é encaminhada para uma nova comissão que vai analisar o conteúdo. Quais são os impactos daquela proposta de emenda constitucional? O que vai mudar na nossa sociedade? Feito esse juízo de admissibilidade, gente, essa proposta segue para a votação. A votação da emenda constitucional, ela tem um processo que é mais dificultoso. Ela tem um quórum qualificado. A aprovação exige o quê? A aprovação de 3/5 dos membros do Congresso Nacional, de cada casa do Congresso. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, em 2 turnos de votação. Beleza. Aprovada essa proposta, com essa aprovação de 3/5, a proposta de emenda segue para promulgação, não tem sanção e veto do presidente. E aí, então, a Constituição é modificada e aquele texto passa a compor o texto da Constituição. Beleza? Poder constituinte derivado revisor. Olha só, gente, está em verdinho. Todas as partes em verde respondem a 100 questões de prova. Está em verdinho, leu essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de ler na hora, entende como que a banca cobra, memoriza 3 vezes mais e estuda, gente, mais em menos tempo. Todo o conteúdo está aqui que responde a qualquer questão de nível médio ou de nível superior. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Você esgota ele em uma semana e acerta qualquer questão de prova. Beleza, poder constituinte derivado revisor é o poder de revisar o texto da Constituição, né, gente? A revisão da Constituição aconteceu em 94, ela estava prevista no artigo 3º do ADCT, então ela já aconteceu, a eficácia desse artigo se deu o quê? Exaurida, ela já aconteceu, essa revisão não vai acontecer mais. Além disso, poder constituinte derivado decorrente é o poder que os estados possuem de elaborar suas próprias constituições estaduais. E, por fim, poder constituinte derivado difuso. É o poder, gente, de modificar a interpretação do texto constitucional. Em razão da evolução da sociedade, a interpretação mudou, o texto permanece o mesmo, mas a interpretação mudou. Então tá, prof. Dito isso, esqueminhas de revisão. Galera, o Estado é formado por 3 elementos. O Estado governa o povo que está em um determinado território. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. Características do poder constituinte originário. Ele é inicial, porque ele está criando uma nova ordem, um novo Estado. Ilimitado, não está limitado a nada, gente. Não tem que respeitar nenhuma lei que já foi posta. Além disso, incondicionado, galera. Autônomo e permanente. Por que ele é permanente? Ele permanece em estado de latência. Esse poder está aí. Se em algum momento for instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte, ele vai se manifestar de novo. Ele está o quê? Em estado de latência. Galera, pontos importantes que eu quero falar com vocês. Frases poderosas. No finalzinho do livro, eu mostro para vocês quais são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Quando eu falo de poder constituinte, essas 3 frases respondem 83% das questões de prova.
é o que você tem que revisar um dia antes da prova. Aqui no finalzinho do livro, eu mostro para vocês as frases poderosas de cada capítulo. As frases que respondem o maior número de questões. Gente, existe um princípio que rege a nossa vida, que é o princípio de Pareto. Esse princípio é uma fórmula matemática que já foi comprovada por milhares de cientistas. Sabe como é que você usa o seu celular? Sabe por que o seu carro está movimentando na estrada? Porque a matemática está presente em nossas vidas. A matemática, eu costumo falar que são as regras que Deus estabeleceu para reger o universo. E existe um princípio que é o princípio de Pareto, que é um princípio matemático. E esse princípio eu provei. Esse princípio estabelece o seguinte, por exemplo, 80% dos acidentes de trânsito decorrem da atuação de 20% dos motoristas. Sabia? 80% dos resultados que você tem na sua vida, o dinheiro que você tem no banco, decorrem de 20% das suas condutas, 20% do seu tempo. Ou seja, 20%, gente, 20% mais importante é o que você precisa saber. E eu me pus nessa posição de comprovar isso. Eu passei os últimos 11 anos encaixando questões ao longo desse texto, para provar que, de fato, 20% da matéria responde 80% das questões. Então, se você conseguir, se você souber quais são esses 20% da matéria que respondem 80% das questões, você está na frente. Você passa. Você consegue alcançar o seu objetivo. E aí, o que eu fiz? Vou encaixar todas as questões ao longo desse livro. E aí, eu vou classificar. As frases que respondem até 100 questões, eu vou colocar em verde. As frases que respondem até 200 questões eu vou colocar em amarelo. As frases que respondem a mais de 300 questões eu vou colocar em vermelho. Assim eu mostro para o meu aluno o que é mais importante. Ah, mas não adianta só mostrar, eu tenho que comprovar. E se eu comprovar mostrando para ele as questões no final de cada página? Aí vai se tornar o quê? Inquestionável. Ele não vai poder me questionar. Todas as questões estão encaixadas nesse livro. Por que ele vai ler livro maior? Por que ele vai perder tempo? Se ele fica muito tempo lendo livros enormes, assistindo um monte de videoaula que ele esquece. Por que eu não posso mostrar para ele qual que é o caminho que responde questão? E foi isso que eu fiz. Dito isso, quais são as frases que respondem o maior percentual de questões de prova? Vamos entender. 83% das questões de prova sobre poder constituinte envolvem essas frases. Primeira frase, 30% das questões de prova. O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova constituição, uma nova ordem, rompendo com a ordem antecedente, produzindo uma nova constituição. É inicial, ele é inicial porque ele cria uma nova ordem. Autônomo porque ele não está o quê? Condicionado a nada. Incondicionado, extrajurídico, ilimitado e permanente. Ele está em estado de latência. Falei isso com vocês. Segunda frase, 15% das questões. Poder constituinte derivado é aquele responsável pela alteração do texto constitucional. É um poder secundário. Secundário por quê? Porque ele decorre da própria Constituição. A Constituição estabelece como é que vai funcionar o processo de alteração da Constituição. A própria Constituição estabelece o rito, o procedimento para edição de uma emenda constitucional. Então, ele é secundário, constituído de segundo grau, porque ele decorre da Constituição, subordinado, ele está subordinado à Constituição. Para a gente elaborar e ser aprovada uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, deve ser seguido todo o procedimento que está na Constituição. Ou seja, para reformar o texto da Constituição, eu tenho que me submeter às regras da Constituição. Ah, galera! Sofre limitações temporais, formais, circunstanciais e materiais. 15% das questões. Poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido aos Estados-membros para elaborar sua própria Constituição e estabelecer sua auto-organização, cada Estado. Referido poder é limitado. Por quê? Os Estados, pessoal, possuem competências que foram estabelecidas na Constituição. Eles podem estabelecer sua própria Constituição estadual desde que respeitem as divisões, a distribuição de competência que está no texto constitucional. O referido poder, esse poder do Estado, para produzir sua própria Constituição estadual, é limitado pelos princípios constitucionais sensíveis, princípios extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos que está aqui no texto. Ah, galera, falamos, poxa vida, que coisa. Revisamos demais. Olha, conta comigo, tô aqui, aproveita esse conteúdo.